Vamos lá mergulhar numa das narrativas mais dramáticas que existem, lá do livro de Gênesis. É a saga de José no Egito, sabe? Uma história que tem de tudo: poder, traição e, o mais importante, uma integridade que foi testada. E como foi testada? Então, a história toda de José levanta uma questão, né? Uma pergunta que, olha, é super atual. Será que a integridade de alguém consegue sair inteira depois de uma acusação falsa, uma mentira daquelas bem cabeludas? É isso que a gente vai investigar aqui. Bom, para a gente entender onde essa treta toda começou, a gente tem que voltar um pouquinho. Pensa só, José, um jovem hebreu, é traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo no Egito. Chegando lá, num lugar onde ele não era ninguém, não tinha nada, é aí que a jornada dele começa a virar de um jeito que ninguém esperava. E aqui a gente tem os personagens centrais, os dois extremos dessa história. De um lado está o José, um escravo, sem nome, sem perspectiva nenhuma, e do outro Potifar, o capitão da guarda, um cara poderoso, um oficial egípcio de alto escalão. São dois mundos completamente diferentes que estão prestes a bater de frente, e essa colisão vai mudar tudo. E aí a subida do José é uma coisa surreal. Não era só esforço, sabe? Tinha algo mais ali. Tudo que ele tocava simplesmente prosperava. E claro, isso não passou despercebido. Potifar sacou o potencial dele e tomou uma atitude bem ousada. Entregou o comando de, literalmente, tudo da casa dele nas mãos de José. Olha o nível de confiança que o Potifar tinha no José. É absurdo. Imagina só, um oficial super importante entregando a administração total da casa, das finanças, de tudo, para um escravo estrangeiro. A confiança era tanta, mas tanta, que na prática, quem mandava na casa era o José. Só que, como a gente sabe, né, em muitas histórias assim, o sucesso acaba atraindo um tipo de atenção bem perigosa. E é exatamente aqui que a integridade do José vai ser colocada à prova, no teste mais cabuloso da vida dele. A proposta da mulher de Potifar é direta, reta e chocante, justamente por ser tão simples. Deita-te comigo. É isso. Com só essas palavras, começa o teste que vai definir todo o futuro de José. Não tem meio termo, não tem dúvida, é uma ordem clara e uma armadilha mortal. E o detalhe mais importante aqui é que isso não foi uma coisa de um dia só. O texto original faz questão de frisar que a pressão era constante, acontecia dia após dia. A primeira vez que o José disse não adiantou nada. Pelo contrário, foi só o começo de um assédio que não parava. E a resposta do José, nossa, ela diz tudo sobre ele. Ele não diz não porque está com medo de ser pego, nada disso. A recusa dele vem de um lugar muito mais profundo. Lealdade ao Potifar, que confiou nele, e mais importante ainda, ao próprio código de honra dele. Para ele aceitar a proposta não era só trair o chefe, era fazer uma coisa terrível, um grande mal, e trair a própria fé. A situação chega num ponto que não tem mais volta. E a pressão vira um confronto físico mesmo. Ela agarra ele pela capa e a reação do José é, instantânea. Ele não hesita, não discute, ele só foge. Mas na fuga, ele deixa a capa para trás. E essa capa vai virar a peça principal de uma mentira que vai destruir tudo. E é aqui que a história dá uma virada sombria. O não que José disse se transforma em vingança. A verdade é completamente distorcida para criar uma mentira que pode custar a vida dele. A integridade do José está prestes a bater de frente com uma acusação inventada. O que vem agora não é um acidente, não é um mal-entendido. É uma coisa friamente calculada. A mulher de Potifar usa a mentira como uma arma. E não é só para se vingar porque foi rejeitada, é também para salvar a própria pele, jogando toda a culpa no José. A construção da mentira é de uma maldade genial. A capa, que era a prova de que José era inocente, afinal ele fugiu para não errar, vira a prova do crime dele. Num piscar de olhos, a realidade vira de ponta cabeça. Quem assediou vira a vítima, e a vítima vira o agressor. E as consequências dessa mentira são, como era de se esperar, imediatas e devastadoras. A queda de José é tão rápida, tão brutal, quanto a subida dele tinha sido impressionante. Esse contraste aqui mostra o tamanho do tombo. Num dia, ele é o cara que comanda uma das casas mais ricas do Egito. No dia seguinte, tá jogado no fundo de um calabouço, um lugar para onde iam os piores criminosos. Tudo que ele levou anos para construir foi por água abaixo por causa de uma única mentira. A reação de Potifar é na hora. Cego de raiva,
Convencido pela prova da capa, ele nem pensa duas vezes. O destino de José está selado. E naquele momento, tudo indicava que a história dele tinha acabado ali, de um jeito trágico e, acima de tudo, injusto. Mas, quando tudo parece que já era, a história dá mais uma virada daquelas. Porque, mesmo no pior lugar possível, no fundo do poço, o caráter de verdade do José não só sobrevive, como começa a brilhar de novo. Isso prova que a força dele nunca esteve no cargo que ele tinha, mas em quem ele era por dentro. E aqui está o ponto de virada definitivo. Lá no fundo do poço, sozinho, depois de uma baita injustiça, o texto diz uma coisa fundamental. José não estava abandonado. Tinha uma força maior com ele, um amor constante que era um sinal claro de que não, a história ainda não tinha acabado. 0. Esse número aqui diz tudo. Sabe o que ele significa? É o número de coisas com as quais o chefe da prisão se preocupava depois que colocou o José para tomar conta de tudo. É inacreditável, mas aconteceu a mesma coisa que com Potifar. O carcereiro viu a competência, a integridade do José e simplesmente entregou tudo na mão dele. É um paralelo que chega a ser impressionante. A história se repete igualzinha. Lá na casa do capitão, ele subiu de vida e tomou conta de tudo. Agora na prisão, que deveria ser o símbolo do fracasso total, ele sobe de vida de novo e toma conta de tudo. O lugar mudou da água para o vinho, mas o caráter do José e os resultados que ele entregavam continuaram exatamente os mesmos. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final muito poderosa. A história de José meio que força a gente a se perguntar, afinal, o que é sucesso de verdade? É o cargo que a gente tem? O poder que a gente acumula? Coisas que, vamos combinar, podem sumir da noite para o dia? Ou será que o sucesso é uma coisa interna, um caráter firme que não só aguenta o tranco, mas que floresce mesmo debaixo da pior tempestade? É uma pergunta que com certeza vale para hoje e muito.